Soberano e Santíssimo Deus, Pai infinito, te agradecemos, meu Deus, por mais um dia de vida, te agradecemos, meu Deus, por mais um sábado e te suplicamos, ó Deus, o teu Espírito Santo, porque sem ele nada podemos fazer. Que esteja presente em nosso meio aqui, Senhor Deus, nos ensinando e nos fortalecendo na tua graça, que é teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Para que possamos, ó Deus, passar um estudo maravilhoso, para a honra e glória do teu santíssimo nome. Tudo isso nós te damos graças, em nome do teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. O teste do verdadeiro Evangelho. Os judeus de Galácias levantavam uma questão contra Jesus, ou contra Paulo, quer dizer, querendo implantar a velha lei do aio, ou seja, a lei judaica, a lei de Moisés, que Paulo teria ainda que ensinar aquela velha lei. E a insistência era tanto que Paulo teve que mostrar àqueles judeus qual era a maior importância para servir a Deus. E ele passou a mostrar a eles o teste da verdadeira fé, ou seja, do verdadeiro Evangelho. Em Gálatas capítulo 1, verso 6, ele começa a fazer a demonstração. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro Evangelho. É o que está acontecendo hoje. Paulo, naquele tempo, ele também estava só, né? Existia sim a igreja de Deus, a verdadeira igreja, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, a qual João Batista foi a primícia, pregando aquele evangelho e batizando em nome daquele que ele não era digno de desamarrar as alpacas, que era Jesus Cristo. Mas isso ficou tudo em Jerusalém, agora Paulo estava em Galácia. Mas a notícia já tinha corrido por muito tempo, em todo canto já tinha judeu também ali. E esses judeus eram radicais, que para se salvar, para servir a Deus, teria que se circuncidar, teria que guardar a velha lei. E é o que Paulo passa a ensinar agora aqui. A passagem de Gálatas, capítulo 3, verso 1 a 3, nos mostra com clareza sobre a graça e a lei da carne. No verso 2, comenta o recebimento do Espírito Santo, não pela lei da carne, mas pela pregação da fé. Pela lei da carne não alcançamos a perfeição, porém pela lei dos 10 mandamentos nós podemos alcançar a perfeição. E o que nos aperfeiçoa é o Espírito Santo. O teste do verdadeiro Evangelho é a graça, é Jesus. Se a mensagem exclui a graça, ou mistura a lei judaica com a graça, como meio de justificação, nega o fator da culpa do pecado, que é a única que proporciona ocasião e oportunidade para a operação da graça. Em Gálatas capítulo 2, 21 diz: Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Aqui Paulo está falando da lei judaica. Por isso que Pedro dizia que Paulo escrevia coisas difíceis de entender. Se você misturar a lei judaica com os 10 mandamentos, você se confunde e não aprende nada. Mas aqui está bem claro que essa lei, se você ler daí para frente, você vai obter resposta que esta lei é a lei da carne, a lei judaica. Então há outro evangelho e o seu pregador está sobre anátema de Deus. Gálatas capítulo 1, versos 7 a 9. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos
Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Então Paulo estava pregando o evangelho verdadeiro, segundo nosso Senhor Jesus Cristo, como fala lá em Atos capítulo 20. Não precisa. Anátema. Anátema quer dizer excomunhão, maldição, execração, reprovação, maldito, excomungado e réprobo. Se alguém prega outro evangelho que não é esse que eu estou pregando, é anátema. Gálatas capítulo 3, de 1 a 5. Aí ele chamou a atenção dos próprios Gálatas. Ó insensatos Gálatas, que vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Lei judaica. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Até o... Isso aí. Veja bem, por isso que é interessante entender isso aqui. Quando Deus escreveu a lei dos 10 mandamentos e deu ao homem, o 10 mandamentos representa a moral de Deus, o critério de Deus. Por isso que é imutável, porque Deus é imutável. Aí depois ele passou toda a lei judaica oralmente para Moisés, e Moisés depois escreveu isso em livro, né? Onde fala lá que a letra mata, o espírito vivifica. Então, quando Moisés recebeu a lei dos 10 mandamentos e a lei da carne, não recebeu o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo veio bem depois. Mas nós vamos provar que sem a lei dos 10 mandamentos, a pessoa ainda hoje, nos dias de hoje, também não recebe o Espírito Santo. É bem diferente. A lei de Moisés já foi extirpada, como eu venho passando em vários estudos aqui, inclusive nesse último estudo do último sábado passado, né? E as pessoas não entendem, quando se rasgou o véu, foi dividido, né? Aquele véu era o lado santo com o santo dos santos. O lado santo, que era a lei judaica, acabou. Ficou o lado santo do santo, que o sacerdote hoje é Jesus Cristo. Então mudou, acabou aquela velha lei e ficou a lei dos 10 mandamentos. Em João capítulo 14, verso 15 ao 17, São João, né? São João, nós vamos provar que se você não guardar os 10 mandamentos, você não recebe o Espírito Santo. 15 ao 17. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então veja bem, se me amar e guardar os meus mandamentos, né? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então veja bem, e ele guardou os mandamentos do Pai. Está lá em João capítulo 15, verso 10. Se os mandamentos do Pai é aquele que ele escreveu em pedra e Jesus guardou, este aqui é o mesmo mandamento, não mudou nada. Se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Está vendo? Então, se guardarmos os meus mandamentos, ele vai ser amado por Jesus. Assim como ele guardou o mandamento do Pai e é amado pelo Pai. Então não mudou nada. É evidente que pela lei ninguém recebeu o Espírito de Deus. Mas pela fé na graça de Deus é que foi concedido a nós o Espírito Santo. E a graça veio bem depois que veio a lei. Né? Porventura algum de nós recebemos lei da carne? Claro que não. Aí já Paulo está mostrando que a lei da carne já foi extirpada porque Jesus, ao rasgar do véu, extirpou aquela lei. Mas a graça e a fé a temos com abundância através de Abraão. Somos reconhecidos por Cristo para andarmos na graça e no Espírito, não mediante a lei de carne, mas a lei da fé, que é os 10 mandamentos. Gálatas capítulo 3 e 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Quero deixar bem claro também, esta lei que Paulo fala aqui, era uma lei de escravidão. O judeu tinha que, não podia nem sair de casa. Ele tinha que criar o carneiro, a ovelha, ou a pomba, ou o gado. Porque todo dia tinha sacrifício de animal, cedo e à tarde. E o animal tinha que estar lindo, sem defeito, diante de Deus para ser sacrificado. Então ele não podia nem sair de casa porque era uma lei de escravidão. Ele tinha que estar ali cuidando do animal para engordar, para que fosse sacrificado, né? Para cobrir o pecado da sua família. O que é lei de fé? Lei de fé nós não temos que estar sacrificando ovelha, nada. Nós guardamos na nossa mente e na nossa mão. Por que para na nossa mão? Porque no dia de sábado nós não vamos trabalhar, que é o quarto mandamento. E na mente, porque você sabe que você não vai adulterar, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai falar mal do seu próximo, você vai respeitar a família do teu próximo, vai amar o teu próximo com a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Ontem eu falei isso para o senhor. Ele mesmo citou um rapaz lá que tinha conhecimento, falei, um advogado. Ele chegou diante de Jesus e disse, Senhor, que devo fazer eu para alcançar a salvação? Jesus sabia que ele era um versado na lei, era um advogado, disse, o que está escrito na lei? Aí ele falou, o Senhor respondeu, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu falei, não, Senhor. E como? Amar a Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento e de todo o teu coração, e o próximo como a ti mesmo. Por quê? Aquele que não deixar pai, mãe, mulher, filho por amor de mim, não é digno de mim. E o dinheiro também. Veja bem como é sério. Né? Aí ele falou, isso eu tenho feito. Ah, fez? Então vai e vende tudo que você tem. Ele era muito rico. E doa aos pobres. Os pobres eram o próximo. Aí saiu triste, porque o dinheiro estava acima de Deus. Então a pessoa perde a salvação num simples lavar de mão. Pilatos falou para Jesus, eu posso te defender, te salvar dessa situação. E Jesus respondeu para ele, nenhum poder te fora dado, se não fosse pelo meu Pai que estás nos céus. Aí Pilatos disse, tu és o Cristo, Filho de Deus? Aí falou, você que está falando com a tua boca. Olha que resposta sábia. Né? Então, ele confessou que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Mas no momento em que ele lavou a mão de medo do César, porque o sacerdote pagava a milícia dos romanos, os exércitos romanos, e dava dinheiro para o César, e falaram que ia entregar Pilato a César, ele simplesmente lavou a mão. Um lavar de mão perdeu a salvação. Com licença. É. Continuando aqui
esse versículo que eu acabei de ler está falando da lei da cerimônia, né? Uhum, certo. Então, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. A fé agora é pela lei dos 10 mandamentos, né? Isso. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que For for pendurado pendurado no no madeiro. Então a lei não é da fé, que era a lei da carne que ele estava falando, para não desmentir o verso 11. Agora, se você conseguir guardar aquela lei como se fazia antigamente, o ritual completo, você vive por ela. Mas quem tem condições de criar ovelha para todo dia matar uma ovelha cedo e à tarde e fazer todos aqueles rituais para pegar e andar diante de Deus? Ninguém hoje é tão perfeito a palavra de Deus que ele não deu essa chance nem para gentios e nem para judeus. Mas a chance que ele deu é a lei da fé. Se você guarda a lei da fé, aí você tem o Espírito de Deus. Aí você faz a vontade de Deus. E por que isso aconteceu? Efésios capítulo 2, verso 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmos dos dois um novo homem, fazendo a paz. Aí é que é outra confusão. Veja bem, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. O que é ordenança? Matar um cabrito cedo, matar uma noite, um cedo, outra noite, e é aquela ordenança que ele não podia parar de trabalhar para criar a ovelha para poder matar. Né? Então era a lei de Moisés. Quando se passa a guardar a lei da fé, tanto judeus como grego, ou seja, judeus como gentil, agora não se fala mais de nação, de língua, de partidários, de política humana, não. Quando você adere a Jesus Cristo, fazendo a vontade de Deus, aderir é crer. Fazendo a vontade de Deus, você deixou de ser judeu, você deixou de ser gentil, mas agora você é um membro do corpo da igreja verdadeira de Jesus Cristo. Não é gentil nem grego, não é judeu nem gentil. Ou seja, para que das duas nações, né, criasse em si mesmo um novo homem servindo a Deus e fazendo a paz. Por isso que pouca gente entende os escritos de Paulo, porque realmente tem que examinar muito para entender os escritos de Paulo. Em Colossenses capítulo 2 e verso 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Tirou essa lei do meio de nós. Por que cravando na cruz? Porque na cruz, quando ele deu o grito, né, em tua mão entrega o meu espírito, rasgou o véu. Acabou aquela lei de ordenança. Ficou só a lei da fé. Toda a lei dos judeus, Cristo aboliu na sua morte. E não em parte, como muitos dizem, mas por inteiro. Toda essa lei está no livro de Levítico. Todo o livro de Levítico hoje só serve para referência. Mas não que devemos guardar o livro de Levítico. Isso acabou e tudo, inclusive o dízimo. Né? Colossenses capítulo 2, 15 a 17. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Por que são sombras de coisas futuras? Aí é interessante. Me fizeram essa pergunta também. E por que são sombras de coisas futuras? Você vai lá em Zacarias,
Zacarias capítulo 14, se eu não me engano, do verso 5, 6 em diante. Isso é bom que todo mundo fica sabendo certinho, para não expor confusão na cabeça de ninguém. Zacarias capítulo 14, 16, 14, 16 até o 21. Pode ler. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ele a chuva. Pode ir. E se a família dos egípcios não subir nem vier, Gentios, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. E este será o castigo dos egípcios, e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos, santidade ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos os que sacrificarem virão e delas tomarão, e nelas cozerão, e não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. está vendo? Então, o que quer dizer isso? O que as pessoas também não entendem, que as igrejas também não ensinam. Para Deus existem 3 castas de homem. O justo, que é justificado, que já está predestinado para a salvação. O ímpio, que será morto e desarraigado, vai arrancar até sua raiz da terra. E os mansos, que herdarão a terra, está lá em Mateus capítulo 5, verso 5, né? Eles herdarão a terra. Em Apocalipse capítulo 22, né? A árvore que dá os 12 frutos uma vez por ano e as suas folhas é para a saúde das nações. Então não é igreja, é nação, né? Que são os mansos. Pode ler Mateus 5 e 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Está vendo? Apocalipse 22 lá. Não estou lembrado bem o versículo, mas as folhas da árvore servirão de remédio para as nações. Versículo? O versículo que eu não estou lembrado. No final da escritura. Darão fruto de 12 em 12 meses. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Está vendo? Nações, que são os mansos da terra, né? Então veja bem, então por que tudo isso tem sido sombra de coisas futuras, que haviam de vir, que ainda vão vir? Isso vai ser no reino milenial de Jesus aqui na terra. Mas naqueles dias, quando ele aboliu a lei, o corpo era de Cristo. É o sistema que Paulo pregava, que é difícil as pessoas entenderem, né? Então é bom que a gente mostre bem clarinho, que as pessoas não tenham confusão no que estão aprendendo. Aqui está bem claro que aquela lei é coisa do passado. Agora, em nossos dias, o que vale é estar na graça. A graça é Jesus. Pois se isso acontece, estamos fazendo parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Não somos mais nem judeu e nem gentil, mas somos membro do corpo de Cristo. Aquela lei era para os judeus durante o judaísmo. É por isso que o verso 15 diz:
expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Por quê? Porque os sacerdotes que prenderam Jesus lá em Getsêmen e trouxeram preso para entregar a Caifás, que era o sumo sacerdote, né? Eles viviam num estágio de nobreza, eram os ricos, né? Eram os que pegavam toda a arrecadação da nação. Né? Então era toda potestade e poder. E Jesus expôs o publicamente, desprezando deles na cruz. Né? Colossenses capítulo 2, 18 a 23. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ontem eu passei por isso. Eu tenho uma cunhada, a irmã maior da minha mulher. Ela é uma pessoa de uma índole muito forte, muito ruim, ela é asperosa, sabe? E ela hoje está andando de muleta. Porque ela aprontou muita coisa. Bem, não estou eu aqui para julgar. Mas ela te chama você perto dela só para falar de visões, de sonho, que ela orou e fez acontecer, que ela orou para o César, ele comprou um carro novo, orou não sei para quem e tá, né? E eu pensando nesse versículo aqui, né? Falei, como o diabo é astuto, né? Vim colocar isso no meu ouvido, logo no quem, né? Por respeito, eu não falei para ela, o sangue de Jesus tem poder, que ele te repreenda. Mas você sai de perto porque aquilo ali não tem valor algum. É só sensualidade e prazeres da carne, para se aparecer. Vaidade. Então é vaidade. Então você veja como é difícil. E Paulo passou isso por 39 anos, né? 49 anos, né? Ele passou por isso, sendo molestado pelos judeus, que tinha que se circuncidar, que tinha que guardar a lei judaica, ao ponto dele escrever o teste do verdadeiro evangelho. Tem seitas que dizem, nós não somos abstinentes, porém cobra os dízimos, e não guarda os sábados do mandamento de Deus. Outros já abstinentes, com falsa humildade, porém guardam os sábados dos mandamentos e cobram os dízimos, estão incorrendo no mesmo erro. Outros não cobram dízimos, não são abstinentes, porém não guardam os sábados dos mandamentos, também estão no mesmo erro. Outros não guardam os sábados dos mandamentos e não são abstinentes, porém crê que vão para o céu e em visões, e ainda dizem que é pelo Espírito Santo de Deus. Uma loucura, é um disparate. Hebreus capítulo 13, verso 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Não se deixe envolver. Por isso que Paulo, no começo desse estudo, ele diz assim, veja bem. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça
de Cristo para outro evangelho. Não vos deixeis envolver por esses evangelhos por aí. E por doutrinas várias e estranhas. Senhor, nós expelimos demônio em teu nome nós fizemos maravilhas. E ele vai dizer explicitamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Então são doutrinas várias e estranhas. E o que vale é estar com o coração em Cristo, que é a graça, né? E não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocupam. Lei judaica já foi. E aqueles que estão querendo guardar essa lei são anticristo. Anticristo. Ele morreu por isso, né? É. Então é difícil essa situação. Lê para mim em Romanos, capítulo 11, verso 7. Pode ler o verso 8 também. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de Meu profundo bem, sono. Romanos capítulo 11, verso 7. Já li o 7, agora estou lendo o 11. O 8. Então eu anotei errado. Romanos. Romanos capítulo 12, desculpe, meu bem, e verso 7. Se é mistério, seja em ministrar. Se é em ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita, misericórdia, com alegria. Tá vendo? Então, aquele que vai ensinar, esmere-se no fazer. Ensine bem feito, porque a causa não é nossa, a causa é de Deus, né? Então, nós temos que estar firmados com o coração na graça e não em lei judaica. Em Gálatas capítulo 1 e verso 10, diz assim: porventura procuro eu agora a favor dos homens ou a favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo a homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. No judaísmo, tá vendo? Então ele não está procurando servir a homem. É o nosso caso aqui. As pessoas que querem ouvir a nossa pregação, o nosso estudo, é porque quer realmente servir a Deus. Se isso aí o ataca de alguma maneira, e ele não quer ouvir, é porque ele não pretende servir a Deus. Ele pretende servir a títulos de igrejas por aí. E isso é lamentável. Veja bem, estas doutrinas são estranhas para Deus. A graça é pela fé e não por costume de lei. Quem se preocupar com alimento e dízimos e sonhos e visões e ainda diz que vão para o céu, são anticristos e falso profeta. Pois o verdadeiro evangelho de Cristo não se baseia nessas falsas doutrinas, e sim reinar com Cristo e com Deus na terra. Deixei aqui um comentário. Ao que respondeu, porque a vós outros é dado a conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles não é isto a eles concedido. E Provérbios capítulo 2, 6 e 7, porque o Senhor da sabedoria da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos.
O entendimento da palavra de Deus é reservado aos que verdadeiramente são sinceros. Não está ao alcance de todos. Eis a razão porque a maior parte dos religiosos não sabem dar a verdadeira explicação e porque eles não aceitam a palavra de Deus como ela é. Por isso ficam sem a chance da revelação do Espírito Santo de Deus. A parábola de Jesus é tão profunda que as suas interpretações respondem nossas indagações que revelam os planos de Deus para o planeta dos homens, a Terra. Portanto, a Bíblia é um livro que temos que nos despojarmos da nossa própria vontade para entendê-la. A nossa própria vontade, o nosso eu, não dá lugar para que o Espírito Santo ative em nós. O que prevalece é a palavra de Deus e não o nosso eu. E é Deus que nos salva. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Capítulo 1 de Tito e verso 21. E que Deus nos abençoe. Ficou aqui o estudo do verdadeiro Evangelho. Irmão Vinícius, pode pedir graça para nós. Senhor Deus, agradecemos, Senhor, por esse maravilhoso dia que nos tem dado, nos tem permitido fazer essa simples reunião, Senhor. Mantenha, Senhor, na sua palavra, alimente do seu Espírito e nos dê condições para caminharmos na vida eterna. Amém. Amém. Daí, boneca do vô. Você queria ler.